rapidamente. Romanos, né, que está aqui o texto, capítulo 10, versículo, já foi lido aqui, né, o 13, o 14, o 15, amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero entrar, são 12 dias para que seja um ano de bênção, de prosperidade, e eu amo a voz profética, eu amo o poder de Deus, e o Senhor me deu uma mensagem. Eu quero ver se eu consigo conciliar com o tema. Romanos capítulo 10, versículo 13, 14, 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que afirmação poderosa, né? No entanto, agora vem o ensinamento aqui, são 4 fases que eu coloquei aqui, para que esse nome venha a ser invocado, o que precisa acontecer. No entanto, como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Guarde isso no teu coração. Como pregarão, se não forem enviados? O último estágio. Como está escrito, como são maravilhosos os pés daqueles que anunciam boas novas. Então nós temos um texto lindo. Romanos é um dos livros que mais, assim, eu gosto de mergulhar e estudar. Aqui Paulo está suplicando por Israel, ele está clamando por Israel, para que Israel, né, conheça esse Deus, seja despertado para esse Deus. E nós vemos aqui ele mostrando aqui algo tremendo, essa afirmação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para que haja esta invocação, para que haja este reconhecimento de quem é Deus, é necessário conhecer, para que depois que conheçam, venham crer, para que depois que crerem, entendam o chamado, a missão e aquilo que Deus tem, de tão particular que é carregar essa unção de Deus, essa graça de Deus, essa autoridade nos confiada em anunciar o Evangelho. Então, o primeiro estágio que eu vejo aqui, ele está dizendo: como invocarão se eles não conhecem? Como eles vão invocar alguém que não conhecem? É necessário conhecer a Deus, é necessário conhecê-lo. Então, aqui você entende que precisa se levantar pessoas que em primeiro lugar conheçam esse Deus, porque eu só posso apresentar algo para você que eu conheça. Eu preciso conhecer para te apresentar. Isso é muito lindo. Então, se eles não conhecem, como vão crer, vão se estabelecer nesse versículo tão lindo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O mundo precisa saber disso. O mundo precisa conhecer esse Deus. Segundo estágio, como conhecerão se não ouvirem falar, se ninguém apresentar? Então, alguém conhece, depois que conhece, vai apresentar. Olha, eu conheci aqui, né, o pastor Daniel Ribas, como eu falei dele. Eu conheci ele, este homem tem esta íntegra, este caráter, dessa forma, porque eu conheço ele. Como a pastora foi apresentando aqui dessa forma, nós precisamos também ouvir falar. Pessoas precisam ouvir falar para que conheçam as características de Cristo, para que conheçam o poder da salvação. O mundo precisa saber que há salvação em Cristo, mas é necessário que nós conheçamos Ele, para que saibamos as suas características, então venhamos apresentar Ele. E quando nós apresentarmos, conhecendo, com essa afinidade com Ele, muitas pessoas vão começar a passar para o terceiro estágio, que é quem vai falar agora, quem vai sair a anunciar. Já entendemos que é preciso
você passou por esses estágios, que você conheceu a Deus, que você compreende o poder dele, que você agora quer anunciar. Há um desejo, quem vai anunciar, quem vai apresentar, mas precisa ser enviado. É necessário. Quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A obra de Deus, ela é extraordinária. A outra, fazer esse anúncio ao mundo é extraordinário. Mas também, ele é algo muito sério, irmãos. Porque nós precisamos ter um entendimento de quem nós estamos falando. Nós não estamos apresentando qualquer pessoa. Nós estamos apresentando aquele que quem crer nele será salvo. Isso é tremendo. Estamos falando de salvação de vida. Então, querido, eu coloquei aqui uma frase: diga quem é o seu pai espiritual, e eu lhe direi que história você vai escrever. Uma das coisas que prejudica todas essas fases, uma das coisas que tranca esse canal para que o mundo ouça e conheça quem é Deus, é a palavra independência. Tem muitas pessoas que querem ser independentes. O primeiro estágio da independência, ela está vinculada a raízes lá na sua infância, de pessoas que já tiveram dificuldades de obter uma paternidade humana, real, com um pai. Quantas pessoas vêm de famílias disfuncionais, e todo aquele que vem de família disfuncional, ele sofre alterações no seu comportamento, e ele cria-se dentro dele uma força, porque ele tem que resolver as coisas sozinho. Ele precisa resolver sozinho, porque lhe falta essa cobertura natural de um pai, de uma figura que traga segurança, proteção, direção, que é aquilo que um pai faz, que direciona a vida, que encaminha a vida. E quando nós entramos nesse estágio de uma família disfuncional, isso vai refletir no nosso futuro, vai refletir na nossa vida pessoal, na nossa vida sentimental, na nossa vida ministerial. Por quê? Porque quando ainda criança, eu nunca soube respeitar uma autoridade, porque em primeiro lugar eu não reconheço a autoridade, em segundo lugar, toda vez que eu venho de um lar disfuncional, eu vou ter dificuldade de responder a alguém, ou seja, de prestar conta a alguém. O texto é claro, Paulo está ensinando claramente que é necessário sim que todos ouçam e sejam salvos, mas também é necessário entender que quem é enviado precisa estar protegido, porque os ataques são grandes para aqueles que pregam a palavra de Deus. O texto está dizendo claramente que como são maravilhosos os pés de quem anunciam, e quando isso é maravilhoso na vida de alguém, atrai o olhar do inferno, o inimigo se levanta. Então essa independência se cria dentro de nós, porque nós não tivemos o hábito de prestar conta, de entender o que é uma autoridade, de entender o que é uma figura paterna. E muitas vezes chegamos na igreja quebrados, machucados, feridos por essa disfuncionalidade de uma família. Chegamos sem entender o que é submissão, uma das coisas mais difíceis de se compreender. Mas, queridos, isso é algo tão tremendo, isso é algo tão profundo. Hoje eu queria que você seguisse meu raciocínio, porque se nós não aprendermos a nos submeter completamente a uma figura de autoridade na terra, dificilmente honraremos a Deus no nível que é proposto pela palavra de Deus. Dificilmente vamos nos submeter a Deus no nível que a palavra nos chama para mergulhar nessa submissão a Deus. Quando nós precisamos de uma figura paterna espiritual, se falhou na tua vida, na tua infância, se falhou lá na tua criação, Deus, quando te chama para o Evangelho, Ele vai também trazer uma figura de autoridade. Pode ser representada através de um pastor, automaticamente sim,
dependência. Como é difícil para quem teve uma infância sofrida. Como é difícil para quem teve uma infância prejudicada por, muitas vezes, uma figura paterna, ou que batia demais, espancava demais, ou que também não dava o limite necessário, não conseguia trazer amor, mas trazia coisas presentes. Como é difícil quando chegamos diante de Deus, e que Deus tem uma grande obra na nossa vida, e que Deus quer fazer algo tão tremendo, e como você é enviado. Se não há quem envie, como pregarão? Se não tem uma figura paterna para enviar, como pregarão? Se não tem alguém que te olhe e observe você, que você está maduro, que você está pronto, essa pessoa te observa e te envia. E quando você é enviado debaixo de uma submissão, de uma unção de paternidade, as portas se abrem. Aleluia. Você está protegido, você está guardado por Deus. Aleluia. E nós vamos começar a aprender a prestar conta. Nós começamos a aprender a entender que eu preciso ter, sim, uma autoridade sobre a minha vida. Que isso não é ameaçador. Quem sofre lá na infância, quem sofreu com a figura paterna, isso é tão marcante. O espírito de orfandade é tão terrível que quando chega na igreja, parece que Deus ele realmente faz com um propósito muito perfeito e ajustado. Ele coloca um pastor bem difícil para te disciplinar, para te discipular. Ele coloca realmente alguém que vai te confrontar, que vai confrontar o teu comportamento, que vai confrontar a tua forma de pensar, que vai te alinhar de um lado e de outro, para que seja trabalhado a tua independência, aquele orgulho, aquela proteção, autoproteção, que nós, como eu, vim de uma família sem ter um pai, a gente cria uma proteção, que todos aqueles que se aproximam da gente, parece que querem nos ferir, todo aquele que nos corrige, parece que quer nos humilhar. Nós temos uma dificuldade muito grande, como eu tive essa dificuldade, de ser corrigidos, disciplinados, queridos, mas para nós sermos enviados para o mundo ouvir a nossa voz, nós precisamos depender totalmente deste Deus. E para isso nós precisamos nos submeter a uma autoridade humana, a um pai espiritual, a um pai pastor, como eu chamo, porque ele que vai encaminhar a sua vida. E quantas vezes nós entramos nessa guerra, né? Eu quero ir, eu estou pronto, eu quero anunciar, eu quero dizer de Jesus, eu já conheço ele, eu quero apresentar para o mundo, mas parece que o pai pastor, ele fica nos segurando. E muitos de nós que não se permitimos ser tratados, parece que ele está cortando as nossas asas, parece que está com inveja do nosso chamado, parece que quer nos barrar. Nós não conseguimos compreender que atrás daquela figura, atrás daquela autoridade que tanto nos choca, que tanto nos machuca, está o próprio Espírito Santo tentando curar raízes de ferida de orfandade, raízes de machucadora. Lá atrás você tinha que se virar sozinho, sim. Lá atrás você não teve um pai que te deu um abraço. Lá atrás você pode ter sido espancado, abusado, ou quem sabe liberado tão cedo para o mundo, para a liberdade sem ter um limite. Ou quem sabe você queria um carinho no lugar do carinho, de um carrinho. Mas hoje eu queria te dizer uma coisa: Deus é diferente. Deus é diferente. Ele não te abandona, Ele não vai abandonar, Ele vai cuidar de todos os detalhes da sua vida, como foi conferido nesse testemunho e neste louvor. Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar do teu ministério, da tua vocação. Mas para isso, você precisa ser enviado. O mundo ouve os enviados, mas aqueles que vão por si próprios, aqueles que tomam decisões, aqueles que estão no lugar e de repente, por estreitar ali o relacionamento de pai espiritual e
espiritual está em toda a Escritura. O próprio Jesus, ele vai nos dar esse entendimento, que não é humilhante submetermos a uma autoridade, que não é vergonhoso obedecer a uma autoridade. Mas, pastora, a pergunta que mais me fazem: se a autoridade estiver equivocada ao meu respeito, se a autoridade estiver errada ao meu respeito, nós precisamos ter a certeza, queridos, que quando Deus te encaminha para uma igreja, quando Deus te chama ao ministério, quando Deus te chama para anunciar ao mundo, Ele se responsabiliza, Ele está no controle. Eu sinto que há muitas pessoas para serem enviadas. Eu sinto que o mundo desses dias atuais agora, nunca houve uma necessidade tão grande. O mundo precisa saber que Jesus salva, que só Ele liberta e que Ele é poderoso. Nós precisamos estar debaixo, aprendendo a se submeter, porque essa é a ótica de Deus. Direcionamento, cuidado, amor. Eu preciso passar por essas curas, irmãos. Isso não é coisa fácil, isso não é brincadeira. O propósito da paternidade é levar o filho ao crescimento. Esse é o propósito da paternidade. Esse é o propósito de ter um líder espiritual. Esse é o propósito de ter alguém que Deus coloca no teu caminho para te direcionar. É trazer a você o crescimento, o amadurecimento, a identidade. A nossa identidade só é afirmada por um pai. Por que estamos vendo tanto lesbianismo, homossexualismo? Por que isso está se multiplicando nessa geração, não só no Brasil, mas em todo o mundo? Por quê? Falta de firmeza de identidade. Falta de uma família funcional. O diabo, o alvo dele, irmãos, é destruir a base de tudo. O que é a base de tudo? Aonde nós formamos nosso comportamento? Aonde nós formamos nosso caráter? Aonde formamos e firmamos a nossa identidade? Se é na família. Se não é na família, é na família, irmãos, que é fixada, que é formada a nossa identidade. O pai vem, pega a filha no colo e diz: você é uma menina linda, você é uma princesa. Aquilo vai firmando a identidade que ela é uma menina. O pai olha para o menino e diz: você é meu filho, você é o meu campeão. Vem aqui, filho, ajudar o pai. Vem aqui, vamos lavar o carro hoje. Filho, vamos passear. Olha só, e começa a mostrar o mundo na ótica de um homem. Isso vai firmando o quê? A identidade do filho. Agora, quando não há figura paterna, olha o que prejudica, irmão, na nossa nação. Quantos de nós, como eu, quem sabe você também que me ouve, ou alguém da sua família, não tem o nome do pai na identidade? Você pode imaginar o que isso causou na nossa formação, na formação da nossa identidade? Ou seja, a pessoa que não tem essa figura paterna, e ela vai para uma escola agora, ela vai conhecer os amigos agora, ela vai chegar lá, o que tiver na moda, ela vai sugar. Ela vai com uma esponja. Aquilo que está na moda. Hoje eu converso com muitas meninos que estão sofrendo esse deslize de identidade. Eles não sabem se são meninos, se são meninas. Eles não sabem ainda o que são. Eles estão perdidos, principalmente entrando na adolescência. E quando você vai conversando, você vai vendo a herança, as heranças do passado que foram deixadas, você vai vendo essas feridas e você vai entendendo, você vai compreendendo que houve ali uma falha que deixou de firmar a identidade. Às vezes crescem adultos que só conseguem sobreviver se tiver autoafirmação. Crescem adultos consumistas, que necessário é estar comprando para se sentir valorizado, porque é um vazio tão grande que fica, é um buraco tão grande que fica, que muitas vezes homens só se realizam se traírem a esposa, não há fidelidade, não conseguem viver um matrimônio santo, não conseguem amar os filhos. Às vezes os filhos estão debaixo da mesma casa, mas os filhos são órfãos de pais vivos. Por quê, queridos?
filhos de Deus. Olha que coisa linda. Se eu não conseguir, irmão, ter esse tratamento terreno, eu vou ter dificuldade de relacionar com o próprio Deus. Eu vou ter dificuldade. Eu vou ser aquele crente que desvia facilmente. Eu vou ser aquele cristão que um dia ele está bem, um dia ele está firme na igreja, um dia ele diz assim: pastor, me envia, pastor, eu conheço Jesus, eu quero apresentar ele no mundo, o mundo precisa saber que Jesus é maravilhoso, me envia. Aí o pastor já está ali, já está projetando qual é o campo. Será que é pregador? Será que é levita? O pastor já está projetando para ver a maturidade, está dando um crescimento, já está dando os campos para ele. De repente, o pastor fica sabendo: você soube que aquele irmão estava lá, fez isso e isso. Então o pastor vai dizer: meu Deus, não acredito. Ou você soube que ele está fraco, ou ele mesmo chega e diz: pastor, estou cansado, falaram mal de mim. Pastor, eles não olharam para mim hoje no culto, não pegaram na minha mão, estou triste, estou desanimado, eu não sou reconhecido. Olha, querida, o que mais o ser humano busca nos dias de hoje é reconhecimento. Porque temos este vazio tão grande na alma. Por que isso nos corrói tanto? Por que nós precisamos tanto de reconhecimento? Sabe por quê? A identidade não foi firmada. Ainda não sabemos realmente quem somos, o que queremos. Por isso compramos qualquer coisa, por isso andamos de qualquer jeito, por isso um dia ouvimos um tipo de pregação, outro dia queremos outro. Por isso nós temos crentes entrando no satanismo, nós temos cristãos que um dia serviram a Deus sendo católicos, nós temos coisas terríveis que nos assombram. E por que isso acontece? Identidade. E a identidade vem firmada por o quê? Por um pai. Quem fica na identidade é um pai. Jesus está se batizando, ele está lá. O que Deus faz? Abre os céus e diz: este é meu filho amado. Aleluia. Firmeza de identidade. Quando não tenho isso, Deus vai colocar o quê? Um pastor. Deus vai colocar uma figura espiritual que vai confrontar o teu comportamento, que vai confrontar como você fala, como você se comporta nas redes sociais. O pastor está querendo demais, ele está entrando muito na minha intimidade. Não, querido, ele vai confrontar comportamentos que estão corroendo a profundidade do que Deus tem na tua vida. Às vezes são coisas pequenas que nós não enxergamos em nós mesmos. Por isso é tão difícil o discipulado. Jesus, ele seguiu o caminho do discipulado. Por quê? Porque discipula lado a lado, comendo na mesa, vai discipulando, vai dizendo: olha, aqui é por aqui, olha, ali não é bem assim, você não pode falar dessa forma, está muito áspera, você precisa tratar primeiro a tua família bem, para que depois você vá para as nações. E você começa a ser confrontado nos seus comportamentos, e você só está refletindo ou replicando aquilo que você teve lá na tua casa, lá na tua infância. Então essa última fase: como pregarão se não há quem os envie? Nós podíamos olhar que há uma falta de visão pastoral, há uma falta de visão de um homem de Deus que envie. Mas se você pegar o texto e começar a mastigar e compreender, você vai ver que muitos não são enviados porque não atingiram a maturidade, a identidade aprofundada de saber quem eu sou no Senhor. Eu não preciso, sabe, irmão, ser elogiado. Se eu não for elogiado hoje, eu fiz um trabalho e ninguém me viu. Eu tenho uma identidade tão firmada, não no orgulho, mas eu tenho uma identidade que eu compreendo que Deus está vendo, que Deus vê tudo. Isso vai facilitar muito a minha vida quando eu for para o campo. Porque o campo, irmãos, pregar, o mundo precisa saber, o mundo é terrível. O mundo não perdoa nada, irmão. O mundo não perdoa ninguém. Quando estamos dentro da nossa igreja, aqui dentro é maravilhoso. Mas se você sair para o campo, se você sair, ser um itinerante, se você for um pregador da palavra de Deus, um levita, você vai enfrentar humilhações. Você vai enfrentar desrespeito. Você vai enfrentar pessoas que não respeitam a unção que você carrega, que te discriminam, que não valorizam. Se você não tiver uma identidade firmada, o teu chamado, o envio pode te matar. Pode fazer com que você desanime. Então por isso que é necessário passar por isso. Olha, Josué, ele não levantou um sucessor.
aconteceu algo terrível. Foi uma catástrofe, foi uma confusão terrível, porque ficou uma nação órfã. Quando você vai ver em 2 Reis, capítulo 13 e 14, você ouve o grito de Joás. Joás dá um grito de orfandade. Isso é muito profundo, irmão. Ele vai dar um grito de alma. Ele vai dizer: Pai, Pai meu, porque Josué está morrendo e não levantou um sucessor. E ele começa a gritar: Pai. Você vai ler o texto, alguns textos dizem: Papai, meu paizinho. E ele fica perdido, ele erra nas flechas, ele erra a direção, ele erra o caminho, e ele se perde, ele perde o controle da sua vida. Por isso é tão necessário. Eu sei, irmãos, que hoje em dia falar disso, queridos, é algo que muitas pessoas não gostam. As pessoas estão perdendo respeito por autoridades. Eu sei que estamos vivendo dias muito terríveis, que o diabo tem trazido um manifestar muito grande sobre autoridades. Mas quando se fala de uma autoridade espiritual, irmãos, nós precisamos reconhecer. Você só vai ter aquilo que você, irmão, honra. A unção que você honra, irmãos, é a unção que você vai ter. A unção que você honra, nós precisamos voltar a honrar aquilo que as pessoas carregam, irmãos. Nós precisamos entender que um completa o outro. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso traz unidade à igreja. Queridos, quando você vê que não há uma autoridade, quando não há uma autoridade, é tão terrível para a nação. Quando não há uma autoridade, é tão terrível, irmãos, para uma igreja ou para qualquer lugar. Deus criou uma figura de autoridade, porque a autoridade traz organização. A autoridade de Deus, irmãos, traz o alinhamento aquelas pessoas. Quando a gente olha Juízes 21, 25, o último versículo do capítulo 21, vai dizer que não tinha mais nenhum rei. E quando não tinha nenhuma autoridade, nenhum rei, nenhuma figura paterna, de paternidade espiritual, as pessoas não estavam debaixo dessa figura paterna espiritual, diz assim o texto: e todos faziam o que bem queriam. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é obedecermos, é estarmos em obediência, é estarmos submetidos a uma figura de pai espiritual. Não é prestar conta a homens. Isso está matando muitos irmãos que é para serem enviados. Não é prestar conta a homens, não, irmãos, é entender que ele está debaixo de uma unção, irmãos. Ele está debaixo de uma unção, ele está debaixo de uma proteção. Quantos irmãos que vão antes do tempo? Quantos que não foram enviados pelo pastor, mas eles próprios se desligam? Eles próprios dizem: eu não preciso de um pai espiritual, eu não preciso da tua unção, eu vou na minha mesmo. E eles, sem ter o amadurecimento completo, eles se levantam. E quantos irmãos abriram ministérios e fecharam? Quantos foram envergonhados? Quantos tiveram suas famílias completamente destruídas? Nós precisamos entender que tudo isso está uma raiz de orfandade, irmão. É uma raiz de orfandade que exige muito amor do pai espiritual, muita paciência para fazer esses ensinamentos e mostrar, irmãos, que essa pessoa, ela pode sim ser amada. É por isso que Jesus veio com tanto amor. Ele trabalhava com os discípulos de uma forma tão linda. Ele trabalha comigo e com você, sempre mostrando o amor dele, a proteção dele, o quanto ele cuida de nós. Os pais são canais de bênção. Irmão, eu vou parar por aqui por causa do nosso horário, mas isso é muito tremendo. Isso é lindo. Eu queria falar de Moisés, deixou Josué, Elias, deixou Eliseu, Ruth, Noemi, Jesus e seus discípulos, Paulo e Timóteo. Mas eu creio que você já conseguiu entender. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite agora. E eu queria orar, irmãos, por você, porque